Fala galera, eu sou o Leozito, seja bem-vindo ao meu canal. Gente, hoje eu vou falar sobre a Betina, mas calma aí, não é nenhum react, um meme, vamos zoar a Betina. Não é isso, gente. O que eu quero falar aqui é sobre o que ela diz e o quão factível o que ela fala é. Será que é verdade? Será que ela tá mentindo? Bom, vamos discutir um pouco sobre isso, tá? Eu vou falar minha visão de experiência que eu tive na bolsa e também minha visão lógica sobre o que ela diz. Eu vou falar de uma forma bem simples, que eu sei que nem todo mundo que vai assistir sabe que é bolsa, está inteirado. Então eu vou falar de um jeito bem tranquilo, beleza? Mas são conceitos que eu percebo assim que dá pra gente ter uma ideia, não dá pra você ter certeza, né? A gente não sabe o que ela tá falando ali, mas enfim. Primeiro de tudo, por que a Betina ficou famosa? Uma empresa chamada Empíricos, que vende relatórios, conteúdo de investimento, essas coisas, ela fez um anúncio no YouTube, normal, né, como qualquer empresa, e eles investiram tanta grana no YouTube, mas tanta grana, que toda a propaganda que aparecia era da tal da Betina, da Empíricos, falando que conseguiu R$1 milhão. E aí, tipo, todo mundo tava tão saco cheio que isso virou um meme. Bom, antes de mais nada, eu sou um investidor desde 2015, tá? Então eu já investi em ações, já investi em renda fixa, ainda invisto, na verdade, né? Renda fixa, fundo de investimento, um monte de coisa. Então eu tenho uma pequena experiência aí de 4 anos mais ou menos, só que eu não sou nenhum expert, tá? Não tô falando que eu sou nenhum expert, mas eu já vivenciei um pouco e eu já estudei algumas coisas. Então eu não tô falando algo que eu não sei. Eu sei sim, porque eu já vi coisas sobre, já analisei gráficos, já fiz várias coisas, tá? De tudo um pouco aí no possível, né? Eu nunca fui muito a fundo, até porque eu não tinha tempo. Mas antes de tudo, como que funciona a Bolsa de Valores? Antes de eu investir, eu fazia a mesma pergunta. Falei, cara, mas como é que funciona esse tal de Bolsa de Valores? Que diz que ganha dinheiro, que desce, sobe, que negócio é esse? E aí ela fala, ganha dinheiro na Bolsa de Valores, né? Só que como é que funciona? Lá, gente, é um mercado, pensa num mercado onde tem gente que quer comprar e tem gente que quer vender. Pensa que você está num mercado aí cheio de pessoas e fala, eu quero comprar um iPhone, beleza, quanto você está vendendo? R$2.000, não quero não. Tô vendendo um iPhone por 1.500. Não, eu pago 1.300. Tá, 1.300 tá bom. Aí os caras fazem o negócio. Então é basicamente isso, só que é feito de uma forma eletrônica. Antigamente, inclusive, existia o local onde o pessoal gritava lá. A bolsa a bolsa era física, né? Existia um local onde as pessoas gritavam, não sei o quê. Isso é o que eu ouvi falar, tá? Eu não sei, porque eu não vivi essa época. Mas disse que era pessoal. Hoje é tudo eletrônico, no computador, por celular. Mas, diferente de um mercado onde você vende coisas, lá você vende ações. Léo, mas o que é uma ação? Gente, é muito simples. Uma ação é um pedaço de uma empresa ali, como se você fosse um micro sócio. Você tem uma pequena participação da empresa. Mas como que eu ganho dinheiro com ações? Bom, existem duas formas simples de você ganhar dinheiro com ações. Quando você tiver ação, obviamente. É com dividendos, que é o lucro que a empresa teve e ela distribui para os acionistas, ou com a venda da ação, da própria ação. Como se tivesse com uma casa. Pensa, você comprou uma casa por 500 mil, ela subiu o valor para 800 mil reais. Você vai vender ela, você teve o lucro na venda, certo? Funciona da mesma forma, a única diferença é que você vender uma ação é muito mais fácil do que você vender uma casa, né? Ação tem ação de R$1, R$5, R$10. A pessoa não compra uma microação, compra várias, né? Mas há a possibilidade de você começar com um pouquinho, né? Se você quer comprar 10 ações de R$1, você pode comprar, né? Vai ficar lá, mas o retorno vai ser baixo, obviamente. Agora, da mesma forma que você pode vender mais caro, você também pode vender mais barato, né? Então, nesse caso, você perdeu dinheiro. Aí o pessoal pode pensar, mas então eu prefiro comprar uma casa, porque casa sempre valoriza, né? Muitas pessoas têm essa ideia. Gente, nem sempre isso é verdade. Às vezes você construiu uma casa no local e, sei lá, aconteceu alguma coisa ali, era muito assaltado o local, sei lá, um local que alaga muito, você não sabia, e aí na hora que você for tentar vender, você não vai conseguir o mesmo valor. Então funciona de uma forma análoga, só que, né, a grande diferença é que eles negociam em empresas e é muito fácil de vender, né? Muito baratinho para vender. Agora, uma casa não é nem um pouco fácil, então tem essa grande diferença. Bom, tirando esse assunto de lado, voltando à Betina, o que a gente vai fazer agora é analisar o vídeo, tá? Vocês vão ver de novo esse vídeo, gente. Sei que vocês devem ter visto esse vídeo e tal, mas vamos ver de novo, só pra gente perceber alguns pontos que ela fala e será que é verdade ou não, tá? Vocês vão ver minha opinião, vamos lá. Olha quanto essas coisas acontecem. Eu quero ouvir a Betina falando, na hora que eu ligo o fone, não quer ligar, enfim, depois eu vejo, tem que trocar. Oi, meu nome é Betina, eu tenho 22 anos e R$1.042.000 de patrimônio acumulado. Bom, tem 22 anos, né? Ela fala como se isso fosse relevante a idade, se tem 22 anos ou se tem 60, 70 anos, o rendimento não tem nenhuma relação com isso, mas é algo que para as pessoas chocam, né? Nossa, uma menina de 22 anos já tem 1 milhão, nossa, caramba, novinha, não sei o quê. E uma coisa que é interessante também é que ela tem 22 anos, então quer dizer que ela começou a investir com 19 anos, então assim, é uma coisa bem fora do comum, né? Porque no Brasil, onde as pessoas
tem pouco interesse em investimento, principalmente quem é mais novo, né? Então, isso é algo interessante, porque realmente as pessoas jovens têm pouca tendência a investir. Então, legal. Mas enfim, o que é relevante é que ela diz que... Bom, mas enfim, o que é realmente relevante aí é que ela diz que tinha R$1.500 e aí conseguiu mais de 1 milhão em 3 anos. Então vocês falam, pô, caramba, ela conseguiu 1 milhão em 3 anos. Então isso é realmente relevante. Isso que é o que mais choca no meu ver. Então... É que o tempo aqui embaixo não joga a meu favor e eu precisava chamar a sua atenção. Aí ela faz a brincadeira ali, né, porque é propaganda. Ah, e obviamente, né, antes de mais nada, gente, só de ser uma empresa, que é Empíricos, que investiu uma baita grana que nunca vi nenhuma empresa gastar tanto com propaganda no YouTube do que essa empresa. Então só disso você já fica desconfiado, né? Pô, mas já é propaganda, tá pagando para fazer esse jabá, então será que é verdade? Mas independente disso, né, vamos continuar. Ninguém acha normal eu ter juntado mais de R$1 milhão assim, então 9, começando com muito pouco. Mas sabe o que chama a minha atenção? É que o que eu fiz não é nenhum segredo. Aí, ela fala que o que ela fez não é nenhum segredo. Beleza, a investigação teoricamente não é nenhum segredo, mas... Eu vivo falando por aí pra todo mundo. Eu comprei ações na Bolsa de Valores. Não foi sorte, eu não herdei uma bolada, nem ganhei na loteria. Comecei com 19 anos e R$1.520. Beleza, ela falou que não foi sorte, começou com 19 anos, já tinha falado, R$1.500, ela disse que comprou ações. Então, só até aí já dá a entender... Tá, ela não tá falando, mas dá a entender, e muitas pessoas entenderam com certeza, porque essa deve ter sido a mensagem, que ela colocou R$1.500 na bolsa e isso virou R$1 milhão em 3 anos. Vocês acham que isso é possível? Pois é, a gente vai ver aqui que não. Sabe qual é o problema? A maioria das pessoas vai pular esse anúncio e continuar se chocando com histórias fora da curva. E a minoria vai clicar no botão azul que vai aparecer no fim desse vídeo. Se você for uma das pessoas que vai clicar no botão, você vai acessar o passo a passo que eu segui para você. Passo a passo, ela diz que tem um passo a passo para conseguir isso daí. Você chegar no seu primeiro ou próximo milhão. Para você chegar no seu primeiro ou próximo milhão. Os resultados, eu garanto, serão os mesmos. Aí, na hora que ela fala que os resultados são os mesmos, eu tenho certeza que muita gente vai falar, nossa, mas então quer dizer que se eu seguir a Betina, a partir de agora, colocando R$1.500, daqui a 3 anos eu vou ter 1 milhão. Ou sei lá, se eu coloquei R$15 mil, que tá 10 milhões. Não necessariamente, tá? Então fica bem claro e bem provável que não, mas, né? Não tem como ser diferente. Se você tiver as mesmas ações que eu tenho, vai lucrar proporcionalmente o mesmo que eu. Okay. Isso vale para as perdas também. É com você. Aí fala que vale para as perdas e deve confortar a pessoa. Fala, ela não vai querer perder, mas... Uma coisa é fato, ela não fala de qual que é a estratégia que ela utiliza, ela não fala de quanto que ela tem em ações, porque, gente, nenhuma pessoa em sã consciência que saiba investir vai colocar todo o patrimônio dela em ações. Ela fala, o patrimônio é de 1 milhão, então, tipo assim, você imagina que ela ainda tem 1 milhão em ações, mas provavelmente ela não tem, porque... Eu não tô falando que ela não deva ter, mas uma pessoa, um investidor de sã consciência não vai colocar tudo em ação. Isso daí é uma regra básica, você não vai colocar todos os ovos na mesma cesta, porque se quebrar, você tá ferrado. Né? Normalmente você coloca uma parte ali nas ações. Então, provavelmente ela deve ter começado com ações, mas depois ela deve ter diversificado. Ela não fala qual foi a estratégia dela. Diversificar é tipo você distribuir, vou colocar uma renda fixa, que é um tipo de investimento mais conservador, que a chance de que você perder dinheiro é baixa, mas a rentabilidade também é pequena. Resultados diferentes exigem atitudes diferentes. Bom, no geral não comenta nada sobre a estratégia de como ela conseguiu de R$1.500 para 1 milhão. Dá a impressão de que ela colocou R$1.500 na bolsa ali, e aí que isso fez com que valorizasse e desse 1 milhão. Só que, gente, eu já dei uma olhada aqui, eu já dei alguma simulada e impossível ela ter feito isso. Com certeza ela deve ter inserido dinheiro, ela não fala da estratégia. Será que isso que ela falou é verdade? Bom, você vai conferir isso agora comigo. Será que isso que ela falou é verdade? Bom, a gente vai ter uma ideia do quão provável isso é ou não, mas na minha opinião eu já falo pra vocês que não é simples. Ela diz que não contou com sorte, mas não é bem assim. Se você está na bolsa, a bolsa ela é totalmente imprevisível. Não tem como você prever a bolsa. Existe formas de você analisar ali e tal, mas não tem como você prever a bolsa. Então, só disso, existe sorte sim, cara. Existe sorte. Porque, por exemplo, vamos supor a Vale. A Vale, que era uma empresa grande e tudo mais, rompeu a barreira que ninguém esperava e aí a ação despencou. Então, óbvio que envolve sorte, sim. Bom, vamos
analisar o seguinte, gente. Bom, será que colocar R$1.500 na bolsa em alguma ação, a melhor ação de todos nesses 3 anos, era possível ela conseguir 1 milhão só com isso? Gente, vou mostrar pra vocês que é impossível essa possibilidade. Por quê? Vou mostrar pra vocês uma ação, gente, vou mostrar só um gráfico que tá mostrando o quanto cresceu, tá? Não se preocupa com, o que é esse gráfico? É só o valor da ação ao longo do tempo, tá? Só pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando, de falar por que isso não é verdade. Ações da Magazine Luiza. Magazine Luiza é uma empresa que a ação cresceu muito, gente. Em 3 anos a ação cresceu 10.000%. Se você tinha, que é em 2016, né? 3 anos atrás, 2016. Você repara aqui, ó. Ela pegou bem no comecinho ali, a ação valia uns R$2, mais ou menos lá, 1,6, 1,8, vamos supor. Hoje essa ação tá quase R$180, gente. Então quer dizer que a ação sobrou 100 vezes. Você vê que a ação só subiu, né, praticamente, olhando fácil. Se a Betina tivesse colocado R$1.500 e isso tivesse multiplicado 100 vezes, olha quanto que ela teria. R$150 mil. Então pronto. Se a gente olhou uma das melhores ações, não sei se tem uma ação melhor que essa, mas essa que com certeza é uma das melhores, já reparei. Se colocando na melhor ação da bolsa, na minha opinião, né, nos 3 últimos anos, ela conseguiria 15% dos 1 milhão, então você já vê que não foi de R$1.500 que ela conseguiu subir tudo isso o patrimônio dela. Então beleza. Mas vamos supor que a Betina em 3 anos, ela começou com 1.500, aí colocou mais 1.500, foi inserindo até esse ano. Então, para ter uma ideia disso, gente, o que eu fiz? Eu peguei 36, aqui ó, aqui tem uma calculadora, ela calcula a taxa de juros. Então, se ela tinha R$1, vamos supor que ela colocou na melhor ação, a Magazine Luiza. Se ela tinha R$1, depois de 3 anos ela tinha 100, né? Certo. Então, isso dá uma taxa mensal de 13,6% ao mês. Isso é uma média, uma taxa mensal média, tá? 13,6% ao mês. Tá, galera? Esses cálculos não são exatos, são aproximados. Pelo amor de Deus, não vem nenhum matemático querer dar azia, porque eu tô falando que aqui é cálculo aproximado só pra gente ter uma ideia. Não tenho certeza de nada. Mas enfim, e 13% ao mês nesses 36 meses, né? 3 anos. Vamos supor aqui, ó, coloquei 13% aqui, tá? Arredondei. Ela começou com 1.500, não foi? A Betina começou com 1.500. Aí, esse aporte mensal é quanto que ela colocava por mês. Então ela colocou 1.500 por mês. Olha o quanto que ela teria em 3 anos. Balanço final, 1.050.000 reais, ó, bem próximo do que ela falou. Mas isso na melhor hipótese de todas. Se ela tivesse colocado 1.500 por mês, que é um valor, sei lá, no contexto geral, um valor aceitável, né? R$1.500 não é pouca coisa, mas é um valor aceitável para você colocar, depende de quanto que ela colocou, não sei. Estou chutando o valor básico aí. Então, ela teria 1 milhão justamente nesses 3 anos. Só que não deve ter acontecido isso, porque, gente, ninguém vai investir numa ação só. Pessoa que sabe investir não vai investir numa ação só. E outra coisa, se você pegar o Warren Buffett, que é o maior investidor de todos os tempos, desde 1960, ele teve um crescimento de dinheiro, de patrimônio dele, numa média de 20% ao ano, no total, cara. O cara é o maior investidor, ele teve de 20% ao ano. Então, com certeza, dificilmente você que está assistindo ou a Betina vai conseguir bater esse cara em investimentos no longo prazo. Ela está falando só de 3 anos, então não dá para você ter uma ideia de quão factível isso é para frente ou para trás. Mas a gente vai dar uma olhada para trás. O que eu quero dizer é que, por exemplo, só desse fato a gente comparou 20% ao ano com 333% ao ano, que seria esse rendimento se ela tivesse investido na melhor ação da bolsa, iniciando com R$1.500 e colocando R$1.500 todo mês e comprando a ação, beleza? Mas vamos analisar a bolsa no contexto geral. Então eu trouxe aqui esse índice Bovespa. Esse índice, gente, são as principais ações, né, das principais empresas. Eles montam esse índice, eles fazem um bem bolado para saber quanto que a bolsa inteira está subindo ou descendo, para a gente ter uma ideia, um parâmetro. Então ele não tem um valor, é em pontos. Aí se você olha aqui, ó como que o índice Bovespa ele cresceu. Ele foi crescendo mais ou menos, aí subiu demais, despencou. Aí deu uma subida, despencou. E a Betina, ela disse que foi em 3 anos, então ela começou no início de 2016. Olha só onde que ela começou. Bem exatamente, bem no iniciozinho nesses 14 anos de bolsa, ela pegou a maior subida. Você vê que a reta mais íngreme é justamente essa, de 2016 até a 100 mil, tá 94 mil pontos. Né? A bolsa chegou a bater até 100 mil pontos. Então só nisso a gente já vê que ela tá exemplificando o quanto ela ganhou
num dos melhores períodos da Bolsa. Tá? A Bolsa a brasileira nunca chegou a 100 mil pontos. Essa é a primeira vez que ela chegou, então assim, é muito fácil ela falar, nossa, eu investi 3 anos atrás e hoje tenho tanto. Claro, você investiu na melhor época. Beleza que não tem como saber quando vai ser a melhor época ou não, mas você investiu na melhor época, então é muito fácil você falar que agora eu sei o segredo. Não, você tava... Então, seguindo essa ideia, gente, é altamente provável que qualquer pessoa que tenha comprado ações na Bolsa nesses últimos 3 anos tenha tido uma bela de uma rentabilidade. É claro que vai depender de onde que ele comprou, mas num contexto geral, nas principais empresas, com certeza a pessoa teve um saldo positivo, cresceu bastante. Então não é um segredo da Betina. Nossa, claro que cada estratégia é estratégia, não vou entrar nesse mérito. Mas, obviamente, que a gente está falando claramente que ela falou de uma época que a Bolsa cresceu muito. Ah, Léo, mas eu não tô crendo o que você está falando. Bom, Magazine Luiza eu mostrei que cresceu demais desde 2016, foi o que mais cresceu, se não for a maior. Vamos pegar Vale, que é empresa grande, estatal. Olha o quanto que ela cresceu, 5 anos, 2016, valia R$8, hoje vale 50. Cresceu mais de 5 vezes, pois é. Olha, teve a quedinha de Brumadinho, mas mais de 5 vezes. Ah, Petrobras, tá vendo que eu tô pegando as principais. Petrobras, em 2016, quanto que era? R$4, cresceu para 28. Então, gente, se por exemplo tivesse investido em 2014, que valia 23, você teria perdido um monte de dinheiro para depois voltar a ganhar, se você ainda tivesse essa ação, e hoje você não ia ter quase nada, R$3 de lucro em 5 anos. Isso daí dá, deixa eu fazer o cálculo aqui, só pra gente... Você teria 17% de rentabilidade em 5 anos, que é baixo. Então assim, no contexto geral, cara, a bolsa é muito complicada, não tem segredo, tá? E outra coisa, ela fala, né, você vai seguir o meu passo a passo. Aí você fala, não, mas Léo, eu acho que você tá falando bobeira, eu acho que a Betina tá certa e eu vou seguir o passo a passo dela, porque vai que esse passo a passo é mágico, vai que eles têm um passo a passo, cara, eles sabem tudo, eles têm informação privilegiada, tudo que eles comprarem vai subir. Gente, então você tá querendo me dizer que se todo mundo seguir os conselhos da empíricos, como da Betina, né, seguir os conselhos da Betina, que seja, todo mundo vai ficar rico. Você fala, não, eu acho que todo mundo vai ficar rico se seguir o conselho dela se ela tiver certo. Só os trouxas não vão seguir. Então, gente, como que isso é possível se na bolsa, para você ter lucro em compra e venda de ação, alguém tem que estar perdendo? Sabe por quê? Você está negociando. Alguém comprou no preço, vai vender em outro preço e alguém vai comprar e vender. Ou comprar, sei lá, certo? Vai ter uma diferença de preço, onde o cara vendeu ou onde ele comprou. Então, no melhor dos casos, pensa se, vamos supor que a bolsa ou uma ação da bolsa só subisse. Sei lá, você não concorda? Comprou um iPhone por R$500. Vamos supor que eu comprei 500. Sei lá, às vezes alguém quer pagar 600. O cara lucrou, certo? Certo, ele não perdeu. Aí outra pessoa que comprou por 600 conseguiu vender por 1.000. O cara lucrou, certo? Lucrou, beleza, tá certo. Ninguém perdeu. E o outro cara ganhou, sei lá, comprou e vendeu por 1.500. Ele lucrou também. Você fala, nossa, ninguém perdeu. Na verdade, na melhor das hipóteses, que não acontece na bolsa, alguém deixou de ganhar, entendeu? Beleza, não perdeu, mas deixou de ganhar. O que eu quero dizer é, isso não acontece na bolsa, porque a bolsa é totalmente volátil, são milhares de pessoas, milhares de empresas, tem robô, programas que fazem negociações também, então, cara, no meio disso não vai ter uma ação que só vai subir. Então, por conta disso, se você está comprando uma ação, se alguém está ganhando na bolsa, é porque outra pessoa está perdendo. Então, não existiria um modo de seguir a empíricos para achar que você vai ganhar dinheiro. Não existe isso. Isso desmistifica totalmente a questão de existir uma fórmula mágica. Então não existe fórmula mágica. Então, para concluir, gente, a Betina, ela, beleza, concordo que ela pode ter seguido relatórios empíricos, sei lá como é que ela fez, não sabemos qual foi a estratégia dela, mas a gente conclui que ela tá se gabando. Se gabando não estou falando no sentido de tá se achando, tá? Mas assim, ela tá falando que ela sabe o segredo, que ela mandou bem, sendo que ela tava na melhor época da bolsa, que com alta probabilidade qualquer pessoa que comprasse ações nesse período teria ganhos, bons ganhos, porque a bolsa cresceu muito. E aí, por que eu tô falando desses 3 anos? Porque, gente, 3 anos é um tempo muito, muito curto para você analisar isso. Em 3 anos, com certeza a bolsa não vai crescer igual cresceu esses 3 anos nos próximos 3 anos. Pode ser que, sei lá, o Brasil vire a primeira potência do mundo, cresça até mais. Pode ser, verdade, mas pode ser que não também. Pode ser que o Brasil volte a uma recessão, acontece outra crise, sabe? Então, não é assim, cara. Esse crescimento,
o que eu chuto para vocês é que esse crescimento não vai se manter nos próximos 3 anos. Vai mudar, pode ser que seja até melhor, pode ser que seja até pior, mas com alta chance de não ser, no meu ver, tá? Não sou nem especialista, mas no meu ver, que eu já olhei bastante, eu já vivenciei um pouco, eu acho que não vai ser esse crescimento. Então, tanto que a Bettina fala no final, se você me acompanhar, seus ganhos vão ser igual aos meus, inclusive as perdas. E eu concordo que se você colocar esses 1 milhão aí, Bettina, que você não deve colocar na bolsa, imagino, você não deve ser besta, você não vai conseguir o mesmo crescimento que você conseguiu, tá? Só para ficar bem claro. Isso é... O que eu tô falando aqui é de probabilidade, gente. É muito pouco provável que isso aconteça. E para finalizar, queria mostrar para vocês esse gráfico aqui, ó. Ibovespa a gente está falando do crescimento da Bolsa Brasileira versus CDI. O que é o CDI, gente? CDI é uma taxa de juros básica que qualquer outro tipo de juros ela é baseada nela. A poupança sempre fica bem menor que o CDI, para vocês terem ideia. A poupança, que é um investimento simples, uma renda fixa vai girar em torno do CDI, depende muito. Não estou querendo entrar no mérito de investimento, só para vocês analisarem. Então, de 95, gente, se você tivesse R$1.000 investido, e isso são 12 anos, hein? 95, se você tivesse R$1.000 investido, hoje, isso na renda fixa, no CDI, hoje esses R$1.000 seriam 35 mil. Se você tivesse colocado na bolsa, você teria 13 mil reais. Então aqui a gente já tem um tempo maior, tá? Não é o tempo total da bolsa, mas é um tempo maior, mostrando que a renda fixa ela acaba sendo até mais vantajosa que a bolsa. Não estou falando que não é para você investir em bolsa, que é para você investir só em renda fixa, pelo amor de Deus, não entendam isso. Só estou querendo mostrar que é muito fácil ela falar que cresceu muito nos últimos 3 anos, sendo que na média total a bolsa não cresceu tanto, né? Então é muito simples, né? Falar, então sim, ela contou com a sorte no sentido de que pegou uma época que a bolsa cresceu muito, e não de não saber investir na bolsa. Foi sorte porque eu coloquei em qualquer ação. Não foi isso. Eu sei que ela deve ter pensado, deve ter seguido o conselho, sei lá como que ela fez, mas ela não fez de forma aleatória, colocando em qualquer canto da bolsa, mas ela pegou uma época, ou todo mundo na bolsa, né? Eu também peguei a época que a bolsa cresceu mais. Então, gente, basicamente é isso o vídeo, tá? Só queria mostrar... Aqui a gente não concluiu nada de fato, mas eu queria mostrar o quão improvável é o que a Bettina conseguiu. Quanto, cara, se eu fosse chutar, eu acho que ia falar que ela, sei lá, colocou uns 5 mil por mês. Ela teve que inserir dinheiro, não foi simplesmente começando com 1.500 e teve 1 milhão. Isso é fato, não precisa nem abrir ali e ver como que é o curso, entendeu? Mas é a minha visão, gente. Não sei o que você acha. Eu estou compartilhando um pouco do que eu conheço, não sou nenhum expert, já falei isso. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Queria só explicar isso mesmo, de uma forma um pouco mais simples e uma forma, de certa forma, concreta, sobre a bolsa e sobre o que a Bettina falou. Então, não confiem assim na Bettina, beleza, gente? Por esses motivos que eu falei. Então é isso, gente. Abraço pra você, até mais e tchau. Se inscreve, dá o like.